Existem pessoas que têm uma intuição muito forte. Algumas decidem dividir isso com a sociedade e se tornam investigadores. E mesmo quando as suas vítimas não podem mais falar, eles conseguem trazer a justiça. Olá pessoal, meu nome é Ábia Beatriz, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de começar o caso, eu tô aqui com a Cleo, minha outra gatinha, em participação especial, para pedir para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscrever e clicar no sininho para ser notificado toda vez que sair um novo vídeo por aqui. Também não esqueça de deixar a sua curtida nesse vídeo, assim o YouTube entende que o meu conteúdo está sendo interessante para o meu público de certa forma e me ajuda a comprar raçãozinha ali para a garotinha. Tá bom, pessoal? Sem mais enrolar, vamos lá para o caso de hoje. Margaret Perk era uma jovem e em 1985 ela estava vivendo a melhor fase da sua vida. Ela estava grávida de 9 meses e não via a hora de ter o seu lindo bebezinho em seus braços. Ela era chamada pelas pessoas de Meg, então eu vou chamar ela assim aqui no vídeo, tá, gente? O irmão dela, o Mike, relata que ela era uma pessoa muito amorosa, carinhosa, atenciosa, mas que também era fechada e não costumava falar sobre os seus sentimentos. Mas, claro, por conhecer a irmã, só de olhar para ela ele já sabia quando algo não estava certo, mesmo ela não falando. A sua melhor amiga, Dal Cracker, também relata que na época da adolescência da Meg, ela não teve uma fase muito boa, a qual ela se sentia uma garota feia, tendo problemas com a sua autoestima e por isso ela teve alguns problemas psicológicos e até teve uma tentativa de mal sucedida. A Meg estava casada há cerca de 3 anos com o Scott Perk, que na época tinha 22 anos de idade e trabalhava como um agente de segurança. O Scott dizia para todo mundo que amava muito ela, que achava ela a mulher mais linda do mundo e que ela poderia contar com ele pelo resto da vida, pois ele seria o seu fiel parceiro. E isso passava uma grande confiança para Meg, ela se sentia muito segura com ele e essa família trouxe então o sentimento de pertencimento. Agora ela se encaixava em alguma coisa e isso fez com que ela se sentisse extremamente feliz. A Meg e o Scott tinham se conhecido na época da escola e os dois tiveram até um relacionamento, mas logo terminaram e depois de formados, com o passar dos dias, eles se reencontraram novamente, acabaram reatando esse relacionamento que resultou nesse casamento. No dia 18 de 3 de 1985, é recebida uma chamada de emergência. Um marido extremamente preocupado diz ter encontrado a sua esposa no chão, desfalecida. Lógico que uma equipe é imediatamente deslocada até o local. Quando chegam lá, o ex-paramédico do Corpo de Bombeiro, John Parker, relata que encontrou a Meg caída no chão e, verificando seus sinais vitais, ele percebeu que ela não tinha pulso e estava provavelmente em uma parada cardíaca. Logo, eles iniciam os procedimentos de primeiros socorros e conseguem reestabilizar o seu pulso. Ele até fala que foi um verdadeiro milagre. Assim, ela é deslocada até o hospital mais próximo e quando chega lá, a equipe de médicos estabiliza ela e faz um ultrassom em sua barriga, pois não podemos esquecer que ela estava grávida de 9 meses. Infelizmente, gente, chega a triste notícia que o bebê tinha falecido ainda no útero. A Meg fica internada por alguns dias no hospital, lutando pela sua vida, mas também chega a notícia que, infelizmente, ela tinha entrado em óbito. A família fica extremamente abalada com tudo isso, porque dali a alguns dias ela ganharia bebê e de repente todo esse sonho é destruído. O irmão dela fica bem emocionado quando relata essa parte em uma entrevista. Então assim, gente, eu não consigo nem imaginar a dor das pessoas que ficaram quando receberam essa notícia da morte desse bebezinho e também da Meg. Claro que, paralelo a todos esses acontecimentos, as investigações já tinham sido iniciadas e o Scott foi chamado até a delegacia para contar o que tinha acontecido aquele dia.
E é quando ele fala que pela manhã a Meg já não estava se sentindo bem. E aí ele decidiu ligar para o médico dela e marcar uma consulta naquele mesmo dia. Logo depois de agendar essa consulta, ele foi tomar banho rápido, enquanto ela foi até o quarto para se trocar, se arrumar para eles saírem para o médico. Mas depois de alguns minutos ele conta que viu a Meg passando na porta do banheiro em direção à escada que dava acesso ao térreo da casa. Ele chamou pelo nome dela e perguntou se ela já estava pronta, mas não obteve resposta. Então ele saiu do banho e foi atrás da esposa. Quando olhou para baixo do corrimão, ele disse que viu uma cena horrível. A Meg estava pendurada por uma corda na região do pescoço. Então ele fala que entrou em desespero, saiu correndo, cortou essa corda com uma faca que pegou na mesa da cozinha e colocou a Meg no chão, assim ligando imediatamente para a emergência. O laudo médico corrobora com essa versão que o marido contou e quando foi divulgado, deixa claro que a causa da morte foi através de um ato de tirar a própria vida e também relata que a Meg tinha problemas psicológicos e anteriormente já tinha tentado contra a própria vida. Chega o dia do enterro, o clima é de tristeza entre os familiares e também entre as pessoas da cidade. E a Meg é enterrada junto com o seu tão sonhado filho, que tinha recebido o nome de David Christopher. Os dois foram enterrados juntos, gente, no mesmo caixão. Os anos se passam, o Scott segue a sua vida, encontra uma nova namorada chamada Tenny. Esse relacionamento acaba se tornando um casamento e os dois constroem uma família e agora vivem na cidade de Stowe, que fica localizada no estado norte-americano de Ohio, com um filho e também com novas responsabilidades. Além de estar mais velho, o Scott segue a sua vida. Porém, no dia 21 de março de 2009, a vida dele literalmente ia virar de ponta cabeça. Uma ligação de emergência é feita e uma mulher relata que a sua casa está pegando fogo. Mas felizmente ela conseguiu sair pela uma porta dos fundos com a sua família e ninguém tinha se machucado. Claro que os bombeiros vão diretamente até o local, eles chegam lá, conseguem controlar o fogo e posteriormente apagar ele. E algumas investigações pequenas são feitas para tentar detectar por onde esse fogo começou e a causa dele, e logo os bombeiros percebem uma coisa preocupante. Os tubos de gás da casa que ficavam do lado de fora tinham sido desconectados, inclusive um tubo que media essa quantidade de gás. E isso é extremamente perigoso, porque fez com que o gás ficasse circulando livremente dentro da estrutura da casa, deixando bem claro para eles que aquele incêndio tinha sido proposital e criminoso. Bom, o fato é que as investigações de verdade se iniciam quando o investigador Ken Mifflin, muito experiente ali na cidade, chega até o local. Ele fala que assim que estava andando em direção à casa, sentiu um forte cheiro de gasolina. E quando também estava observando o local, ele percebeu que para aquele fogo se alastrar e queimar tão rapidamente, provavelmente teria sido usado uma espécie de acelerador, que pode ser a gasolina, tá, gente? O agente, então, depois de realizar uma investigação minuciosa logo ali no local, decide chamar o Scott para conversar, ali mesmo, gente, dentro do carro. O Scott então começa a contar sobre o seu dia, o investigador questiona se ele teve alguma situação estranha naquele dia, se alguém o ameaçou, essas perguntas rotineiras. E o Scott fala que não, mas aí surge uma história muito esquisita. Gente, sem nenhum contexto mesmo, sem pé nem cabeça, do nada, o Scott fala para esse investigador que em 1985 ele estava casado com uma moça e que essa moça tinha tirado a própria vida, e ele também enfatiza que ela estava grávida de 9 meses. O investigador aciona um alerta vermelho na sua mente, porque aquilo ali não tinha sentido nenhum, do nada, né? O homem conta aquilo para ele e ele imediatamente questiona o porquê dele estar contando aquilo naquela situação totalmente diferente.
e ele fala simplesmente que queria compartilhar aquilo com o investigador. O Ken Mifflin fala que aquilo gerou uma certa intuição dentro dele e ele sentiu que, paralelo às investigações do incêndio criminoso, ele deveria dar uma investigada nesse caso do passado. Os dias se passam e o Scott agora é chamado para um interrogatório na delegacia e lá ele conta que ele e a sua esposa tinham um relacionamento aberto e os dois estavam em comum acordo com isso, mas que no dia do ocorrido a sua esposa tinha saído com outro homem e ele forneceu dados desse homem, além de fornecer também números de placas que ele disse ter passado muitas vezes em frente à sua casa. E em relação ao homem que a sua esposa saiu, ele alimentou meio que a ideia que, quem sabe, esse homem tinha se apaixonado pela sua esposa e, para ficar com ela, decidiu dar um fim na sua família. É claro que os policiais investigaram todas essas coisas que ele falou e acabou não resultando em nada, eram só pistas frias mesmo, os carros não tinham nada a ver com o ocorrido e muito menos aquele homem que era totalmente inocente. Agora, como ato de rotina mesmo durante as investigações, o investigador decide olhar o passado, o histórico do Scott. E aí ele descobre que nos anos de 80, pouquíssimos dias depois da morte da Maggie, o Scott tinha sido preso por invasão domiciliar e roubo. Ele se vestia literalmente de ninja, entrava dentro da casa das pessoas, lá ele roubava chaves dos carros e procurava qualquer objeto de valor, até mesmo armas dentro da casa, e levava embora. Ele passou mais de 6 anos preso por esses crimes e isso mais uma vez deixou esse detetive de olhos abertos agora em relação ao homem. Aquela imagem de boa pessoa, de inteligente, porque ele falava muito bem, tá, gente? Essa imagem toda tinha caído por terra por um investigador que estava muito desconfiado sobre aquele homem. O detetive Mifflin decide pegar o relatório e o documento do legista do caso da Maggie. E assim que ele bate os olhos nas fotos do corpo, ele percebe que aquilo não se tratava de um suicídio. Ele tinha mais de 20 anos de experiência na área, galera, e ele sabia que aquele caso não fazia parte de um caso assim. Ele percebe que as marcas no pescoço dela não condiziam com a marca de uma corda e muito menos de alguém que tinha ficado suspenso. Batia muito mais com a marca de um cinto masculino, por exemplo. E também ela tinha lacerações na parte superior do tórax dela, logo abaixo dos braços, e essas sim batiam com de uma corda, deixando claro que ela em algum momento tinha sido arrastada. Então ele liga para um legista que concorda em absolutamente tudo que ele tinha visto, e não só isso, ele também indica que seja feita uma exumação no corpo e que o caso seja reaberto, considerando o marido o principal suspeito. Em um determinado momento, o irmão da Maggie, o Mike, foi chamado pelos detetives para conversar. E ele conta algumas situações bem estranhas que ocorreram com o Scott na época que a sua irmã era viva ainda. Ele fala que uma vez foi visitar a sua irmã na casa dela, bateu na porta e informou que era ele, e assim que o marido dela abriu a porta, recebeu ele armado, apontando a arma na direção dele. Ele até comenta que fez algo que não deveria e hoje ele tem a consciência disso, que foi reagir agressivamente e questionar o homem sobre por que ele está fazendo aquilo, se ele era louco, que jamais ele deveria fazer aquilo com ele. E o homem simplesmente meteu louco, gente. Falou que não sabia, não tinha percebido que era o Mike. A situação acabou e ficou tudo por isso mesmo. Mas não foi só isso. Uma época depois, a Maggie e o Scott foram juntos visitar os avós dela em outra cidade. Lá, em um dia comum, ela acabou saindo com os seus avós, indo para a cidade fazer algumas compras. E o Scott ficou na casa sozinho, lavando algumas roupas. Pouco tempo depois, o corpo de bombeiros chega até a casa porque tinha acontecido um incêndio. Depois foi detectado que esse incêndio tinha começado em uma espécie de sala de tintas que os avós dela tinham.
Todos os familiares acharam aquilo bem estranho, porque o avô da Maggie era bem meticuloso e ele não deixaria algo que poderia causar um incêndio em uma sala tão inflamável como aquela. Por fim, quando as coisas se acalmaram e eles foram até a residência, eles também perceberam que objetos de valores da avó dela, como joias e outras coisas mais, tinham simplesmente desaparecido. O Scott também ficava contando para as pessoas que tinha feito parte de equipes especiais militar, ficava falando que já tinha sido policial, mesmo todo mundo sabendo que era mentira, e também ele dizia que era apaixonado por armas e costumava andar às vezes até com 2 armas em sua cintura. Isso tudo só deixou a polícia cada vez mais com os olhos abertos para ele. Em 2010, cerca de 1 ano depois do incêndio que teve na casa dele, os policiais recebem mais uma vez uma ligação de emergência, pois uma casa de uma vizinha do Scott tinha pegado fogo. Ela felizmente conseguiu escapar e o fogo mais uma vez foi controlado. E o modus operandi foi o mesmo que tinha sido feito na casa do Scott. Os policiais então decidem olhar mais ainda para a vida dele e percebem que o homem tinha uma dívida de mais de $200 mil, além de vídeos que ele tinha feito da sua própria casa dias antes do incêndio. Os policiais questionam o porquê dele ter feito aquele vídeo e pasmem com a resposta. Ele simplesmente disse que queria filmar para se caso a casa dele sofresse um incêndio. Nada suspeito, né? Enfim, os policiais sabiam que se ele recebesse aquele dinheiro do seguro depois do incêndio, ele conseguiria pagar as suas dívidas, conseguiria uma casa nova e, gente, praticamente uma nova vida. Isso foi considerado um motivo muito forte pela polícia, além também deles desconfiarem que aquele segundo incêndio na vizinhança teria sido causado por ele para, de certa forma, despistar os policiais e redirecionar os olhos deles para outra pessoa. Em 31 de 8 de 2010, Scott Burke é preso sob múltiplas acusações, dentre elas incêndio criminoso, tentativa de homicídio e também fraude contra o convênio. A sua sentença é de 28 anos de prisão. Eu poderia falar que o caso acabou por aqui, mas não podemos esquecer que o detetive Mifflin estava determinado a trazer justiça para Maggie. Lembram aquela ideia que o legista deu de fazer a exumação do corpo? É exatamente o pedido que ele faz à justiça, e um mandado é expedido. Ao realizar o exame, eles percebem que o corpo estava bem preservado porque na época tinha sido embalsamado. Logo, o legista consegue ver que a marca no pescoço dela realmente condizia com a de um cinto, além também de uma fratura no osso hioide condizente com uma contusão causada por estrangulamento. Ela também tinha uma lesão na região lombar que nem tinha sido relatada no relatório anterior. Então, os detetives acreditavam que o que tinha acontecido naquele dia era: o marido a derrubou no chão, apoiou os joelhos na sua região lombar, a impedindo de levantar, colocou um cinto em volta do seu pescoço e a estrangulou. E isso causou a sua morte. É óbvio também que pelaquela laceração no tórax, ele tinha amarrado ela com uma corda e arrastado pela casa antes de cometer o ato final. O detetive Mifflin decide ir pessoalmente ao presídio, na cela do Scott, informar a ele que o caso da sua primeira esposa seria reaberto e julgado. A única coisa que o homem responde é que não tinha nada para falar sobre aquilo. Em janeiro de 2014, o julgamento finalmente se inicia e o Scott é indiciado por homicídio e também pela adulteração das provas, encenando que ela tinha se enforcado. A promotoria utiliza a casa em que aconteceu os fatos e também, gente, só para deixar claro, o corrimão ainda era o mesmo, por ser madeira, ele não tinha mudado absolutamente em nada. Eles usam um manequim com a mesma altura e o mesmo peso da Maggie, além também das cordas serem absolutamente iguais à da época, e amarram lá naquele corrimão da escada onde ela tinha sido encontrada. Depois de um certo tempinho, eles percebem que a corda deixou marcas muito visíveis na madeira, o que não aconteceu na época que a Maggie foi encontrada.
aumentando mais ainda as chances dela não ter tirado a sua própria vida. No julgamento também é apresentada uma carta que ela escreveu para os seus avós apenas alguns dias antes dos fatos, onde deixava bem claro que ela não tinha intenção de tirar a sua vida. Na carta ela escreveu: Querida avó, me sinto ótima e cheia de energia. Limpei a casa 2 vezes em 2 dias. A mãe do Scott disse que é normal quando o bebê está para nascer. Imagine que a qualquer momento a senhora vai virar bisavó e eu mamãe. Sinto muita saudade de vocês e espero que depois que o bebê nascer eu possa fazer uma visita para vocês conhecerem o meu filhote. A gente liga assim que o pequeno chegar. Com muito amor, Meg. Depois de 6 dias de julgamento e quase 30 anos após o crime, o júri delibera por 4 horas e toma uma decisão. Scott Burke é considerado culpado e a sua sentença é de prisão perpétua. Os familiares comemoram bastante no julgamento. Imagina o tamanho do peso que essa família carregou por tantos anos, achando que a Meg tinha tirado a sua vida e a do seu filho. Meg era uma jovem sonhadora que estava muito feliz por estar começando a sua nova família, carinhosa, sorridente e muito amada por quem fazia parte de sua vida. O meu desejo é que ela esteja descansando em paz. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei o caso aqui para vocês. Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, o que vocês acharam dessa reviravolta desse caso. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.